Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O técnico Vanderlei Luxemburgo surpreendeu no treino de ontem e deveremos ter novidades no ataque contra o Fortaleza. Confesso para vocês que fiquei surpreso também. Eu vou contar tudo para vocês. Outro assunto, Juan Pablo Vojvoda. Conversei com uma pessoa que trabalha com o Augusto Melo, candidato à presidência, e ele me deu detalhes sobre o interesse do Augusto Melo no treinador do Fortaleza. E vamos falar também sobre o acordo que o Corinthians tenta fechar com o ex-jogador Ramiro, valores milionários, mais um dinheiro na conta do Timão aí, saindo da conta do Timão. Eu conto tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto, e a gente começa falando sobre a tentativa de acordo do Corinthians com o ex-jogador do clube, o Ramiro, o volante Ramiro, que hoje está no Cruzeiro. O Corinthians tenta esse acordo na Justiça do Trabalho. O Ramiro cobra direitos de imagem do clube em atraso desde 2019, tá? Inicialmente, os valores eram de 3 milhões e 200 mil reais. Isso já foi transitado e julgado, o que significa que não cabe mais recurso. O Corinthians perdeu, de fato, em todas as instâncias e terá que pagar o valor. Que corrigido, está chegando na casa dos 7 milhões de reais. A empresa que trabalha, que representa o Ramiro, hoje no Cruzeiro, informou à Justiça que o Corinthians propôs um prazo de 8 dias para regularizar essa pendência e a forma como isso será pago. Os representantes do Ramiro aceitaram esse período, aceitaram esse prazo, informaram já a Justiça, e o Corinthians agora tem esse prazo aí, né, de 8 dias para fazer o pagamento. Repito, que hoje está na casa dos 7 milhões de reais. Vai tentar reduzir esse valor, vai tentar parcelar esse valor, e aí, claro, de 3 milhões e 200, que era o valor original da causa, hoje na casa dos 7 milhões, de repente propõe 5, pagamento em 2 vezes, em 3 vezes, em 10 vezes. Não sei qual é a proposta que o Corinthians fará aos representantes do Ramiro, que tem uma outra ação correndo na Justiça, tá, contra o Corinthians, essa na casa dos 5 milhões de reais aproximadamente. Essa ainda está correndo em justiça, tá? Não foi transitada e nem julgada ainda em todas as instâncias. Então, mais um valor que o Corinthians, perdendo, terá que pagar ao Murilo. Somando os dois valores, a gente chega na faixa dos 12 milhões de reais. E eu estou considerando esses 4.700, falando no valor bruto aí, sem juros, sem correção, sem nada. Tá? O que já foi transitado e julgado é o valor de 3 milhões e 200 mil, que, corrigidos hoje, chega na casa dos 7 milhões de reais. É muito dinheiro, né, para um jogador que não deu lá um retorno tão grande ao clube, ou deu pouco retorno, e hoje cobra os seus direitos, né, através da Justiça. Eu sempre digo o seguinte: se a Justiça deu a causa favorável ao atleta, significa realmente que o clube não apresentou provas de que pagou. Né? Então, se não pagou, vai ter que pagar agora com juros e correção. Quero saber a sua opinião, comenta aí. Mais 7 milhões inicialmente saindo dos cofres do Corinthians. Comenta aí que eu quero saber. Vamos falar agora sobre o Juan Pablo Vojvoda. Conversei ontem com uma pessoa que trabalha junto com o Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians. E essa pessoa me informou e me garantiu, eu fiz questão de perguntá-la sobre realmente esse interesse do Corinthians, né, do caso do Augusto Melo, não do Corinthians, porque o Augusto ainda não foi eleito e nem sabemos se será eleito, sobre o interesse realmente numa possível contratação do treinador do Fortaleza, equipe que enfrentaremos amanhã. O que me foi passado foi o seguinte: existe sim
o desejo do Augusto Melo, caso seja eleito, de trazer o Juan Pablo Vojvoda. Assim como tem interesse também no técnico do Independiente Del Valle, né, que é o Martin Anselmi, tá? Treinador jovem, tem 38 anos, que está lá no Independiente Del Valle desde maio do ano passado. Esses dois nomes são nomes que agradam muito ao candidato Augusto Melo. Se esses treinadores virão para o Corinthians ou não, depende de muitos fatores, tá, gente? Por enquanto, nada que se fala em termos de futuro pode ser levado muito a sério, não em termos de pelo menos em termos de concretização do negócio. Por quê? Primeiro, Augusto Melo é um candidato, não sabe se será eleito, assim como o André Luiz Oliveira, conhecido como André Negão, não sabe se será eleito. Sendo eleito, eles vão conversar com seus treinadores preferidos. Eu vou falar especificamente aqui do Augusto Melo. Vai conversar com o Vojvoda? Vai conversar com o Anselmo Martini, né? Anselmo Martini. Agora, o que depende? Da proposta, do projeto, do tempo de contrato, do salário. Se a parte interessada, né, se a parte quer, no caso, se o Vojvoda quer. Então, existem pelo menos 4 pontos extremamente importantes nisso. Né? Repito, salário, projeto, tempo de contrato, se o Vojvoda quer, se o Anselmo Martini quer, tem tudo isso. Então, são nomes que interessam, nomes que esses candidatos gostariam. Esse candidato, no caso, estou falando especificamente aqui do Vojvoda, que é um desejo do Augusto Melo, conforme uma fonte que trabalha com ele me passou. Então, isso é tudo conversa. Primeiro passo, eleição em novembro. Ganhando a eleição, aí parte para o segundo passo, que é fazer contato com esses treinadores, saber do interesse, da disponibilidade, do desejo, enfim, tudo isso. Isso o que significa que poderão não ser contratados. De repente, nenhum dos dois aceita. E aí? Aí tem que partir para um plano C, plano D, plano E, plano F, e assim sucessivamente, até alguém aceitar. Mas o desejo inicial é Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Martim Anselmi, Martino, né? Eu sempre esqueço, é Martino, Martim, cadê? Martim Anselmi, é isso aí, Martim Anselmi, exatamente, Martim Anselmi, tá? Técnico do Independiente Del Valle. Técnico jovem, técnico moderno, que faz um bom trabalho na equipe do Independiente. Então, são nomes, mas a informação é real, a informação é concreta. Existe o desejo. Se serão ou não treinadores do Corinthians em 2024, ninguém sabe, até porque não sabemos nem quem será o presidente. Na sua opinião, seriam bons nomes? É isso que eu quero saber de você. Comenta aí. E para finalizarmos o vídeo de hoje, falaremos sobre a preparação, né, que se encerra hoje para o jogo contra o Fortaleza. A delegação viaja à tarde para a capital cearense, amanhã às 7 da noite, enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre, Campeonato Brasileiro, tá? O time tem o desfalque do Maicon, ainda não se sabe se poderá contar com Bruno Mendes e Matias Rojas, que ontem nem jogaram pelas suas respectivas seleções. O Rojas não entrou no jogo contra o Paraguai, o Bruno Mendes não entrou no jogo contra o Uruguai, nem nas seleções em que atuam estão sendo aproveitados, né? Diferentemente até do Palmeiras, né, que o Gustavo Gomes, capitão da seleção paraguaia, titular absoluto, o Piquerez, também na seleção uruguaia, titular absoluto, e o Bruno Mendes e o Rojas nem entraram em campo no jogo de ontem. Então, temos que entender a logística, como é que será feita a volta, para saber se esses jogadores chegarão a tempo ou, de repente, até irão direto para a Fortaleza. Não sei se é o caso, não sei se isso acontecerá. No final do dia, deveremos ter a lista dos jogadores relacionados. E aí sim, saberemos se eles irão ou não para esse confronto contra o time cearense. Bom, e a surpresa no treino de ontem foi a presença do atacante Pedro entre os titulares, tá? O que realmente surpreende. O Pedro não entra em campo desde 11 de junho. Junho ou julho? Desde junho, né? Se eu não estou enganado. Eu acho que é junho.
quando atuou pela Copa Sul-Americana, né? 11 de julho, perdão, 11 de julho, né? Que foi a última vez que ele entrou em campo. Então, 2 meses aí, julho, agosto, setembro, né? Completou anteontem 2 meses sem entrar em campo. Foi novidade no treino, começou pelo lado direito ali do ataque, então existe a possibilidade sim do Pedro ser titular contra o Fortaleza, o que não deixa de ser uma surpresa. O jogador às vezes não estava sendo relacionado, mas tudo tem uma grande coincidência, né? Semana passada, os agentes do jogador mostraram uma indignação com o técnico Vanderlei Luxemburgo, tornaram público essa insatisfação do Pedro não ser relacionado, do Pedro não estar sendo aproveitado, mesmo vendido ao Zenit, ainda tem contrato, fica no Corinthians até o final do ano. E essa semana teve uma reunião, na segunda-feira, do Conselho Deliberativo do Corinthians. Alguns conselheiros cobraram o presidente do Duílio Monteiro Alves, querendo saber valores de venda, por que o Pedro foi vendido por aquele valor de 9 milhões de euros, enfim, e por que ele não tem sido aproveitado. Pode ser coincidência? Pode, mas o fato é que ontem Pedro treinou entre os titulares. A gente ainda não tem informação sobre o treino de hoje, se ele foi mantido ou não, mas o fato é que o Corinthians deve ir a campo com Cássio no gol, Fagner na direita voltando de contusão, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Gabriel Moscardo, Fausto Vera, a possibilidade do Fausto ser o titular, e Renato Augusto também voltando de lesão. E aí, Pedro pela direita, Wesley pela esquerda e Yuri Alberto como centroavante. Essa é a tendência, é um provável time, claro que é uma possibilidade, não tem nada definido ainda, mas pelo que a gente tem acompanhado, esse pode ser o time do Corinthians para o jogo de amanhã, às 7 horas da noite, lá no Castelão. Legal? Se você gostou aqui do conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, seja sempre muito bem-vindo. E à tarde eu volto com mais notícias do Timão para você. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau!